O som era constante, frio, impiedoso. Bip, bip, bip. Dentro daquele quarto branco de hospital, o tempo parecia não existir. Nem dia, nem noite. Apenas uma espera silenciosa que se arrastava há meses. Lucas Almeida, de apenas 12 anos, permanecia imóvel sobre a cama, seus olhos fechados, a pele pálida, os fios conectados ao seu corpo sustentando algo que mal podia ser chamado de vida. 9 meses, 9 longos meses sem uma única palavra, sem um único gesto, sem qualquer sinal de que ele ainda estava ali, ao lado da cama. Um homem observava em silêncio. O doutor Ricardo Almeida, um dos médicos mais respeitados de São Paulo, um homem acostumado a salvar vidas todos os dias, a tomar decisões difíceis, a encarar a morte sem hesitar. Mas não ali. Não com seu próprio filho. Seus olhos estavam fundos, marcados pelo cansaço e por algo ainda mais profundo culpa. Ele segurava-se a pequena mão de Lucas, como se, de alguma forma, aquilo pudesse trazê-lo de volta, mas não trazia. Eu tentei de tudo, murmurou ele, com a voz falhando pela primeira vez em meses. Nenhuma resposta. Apenas o som da máquina. Bip, bip, bip. Ricardo fechou os olhos por um instante, lutando contra algo que vinha crescendo dentro dele dia após dia. Desespero. Durante meses, ele buscou respostas na ciência, consultou especialistas, revisou exames, tentou tratamentos experimentais, fez tudo o que um médico brilhante poderia fazer. E ainda assim, nada. Os outros médicos já haviam dito, de forma fria, direta, técnica, não há atividade suficiente para a recuperação. O quadro é irreversível. Talvez seja a hora de considerar. Ele nunca deixava terminarem a frase. Mas agora, ele sabia exatamente qual era aquela frase. Seus dedos apertaram levemente a mão do filho. Lucas, sussurrou com a voz carregada de dor. Se você puder me ouvir, me dá um sinal. Qualquer coisa. Silêncio. O mesmo silêncio que o consumia há 9 meses. Ricardo engoliu seco. Ele já tinha visto aquilo antes. Já tinha estado do outro lado. Já tinha sido o médico que dizia para outras famílias aceitarem, deixarem ir. Mas agora ele era apenas um pai. E estava perdendo. Lentamente, irremediavelmente. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas ele não as deixou cair. Ainda não. Ele se levantou devagar. Caminhou até a janela e olhou para fora. A vida continuava lá fora. Carros passando, pessoas andando, crianças rindo. Tudo normal. Como se o mundo não tivesse parado no dia em que seu filho entrou naquele quarto. Como se nada tivesse acontecido. Mas para ele, tudo tinha acabado. Ele voltou o olhar para Lucas. Tão pequeno, tão frágil, tão distante. Ricardo respirou fundo, como se cada palavra que estava prestes a dizer pesasse toneladas. Talvez. Sua voz falhou. Ele tentou novamente. Talvez seja a hora. Ele não conseguiu terminar. Não ainda. Mas no fundo, ele sabia. Pela primeira vez em 9 meses. O doutor Ricardo Almeida estava prestes a tomar a decisão mais difícil de toda a sua vida. E, pela primeira vez, ele não sabia se conseguiria salvar quem mais amava. Antes do silêncio, havia riso. Antes dos aparelhos, havia música. Antes daquele quarto frio de hospital, havia vida. Lucas Almeida não era apenas um menino de 12 anos. Ele era o tipo de criança que enchia qualquer ambiente sem precisar dizer muito. Seu sorriso tinha algo leve, quase contagiante, como se ele ainda enxergasse o mundo de uma forma que os adultos já haviam esquecido. Ele acordava cedo, mesmo sem precisar. Gostava da manhã, do cheiro de café vindo da cozinha, mesmo que não pudesse tomar, do som distante da cidade começando a despertar. Para ele, cada dia era uma nova chance de descobrir algo, e Lucas adorava descobrir.
Livros estavam espalhados pelo quarto, não porque alguém mandava, mas porque ele realmente queria entender as coisas. Anatomia básica, curiosidades sobre o corpo humano, histórias de médicos famosos. Tudo aquilo o fascinava. Ele queria ser como o pai, o doutor Ricardo Almeida, para Lucas. O pai não era apenas um médico, era um herói, alguém que salvava vidas todos os dias, que fazia a diferença no mundo, que era respeitado por todos. Mas havia algo que Lucas nunca dizia em voz alta. Ele queria mais do que admiração. Ele queria presença. Pai, você vai chegar cedo hoje? Perguntou certa vez, parado na porta do escritório, segurando um livro nas mãos. Ricardo nem levantou os olhos dos papéis. Hoje vai ser difícil. Filho, tenho muitas cirurgias. Lucas assentiu devagar, tentando esconder a decepção. Ah, tudo bem. Mas não estava tudo bem, e aquilo se repetia. Dias, semanas, meses. Ricardo sempre ocupado, sempre salvando alguém, sempre necessário para todo mundo. Menos para quem mais precisava dele. Ainda assim, Lucas nunca reclamava de verdade. Em vez disso, ele encontrava suas próprias formas de preencher o vazio. Foi assim que a música entrou na vida dele. O violão era simples, já um pouco gasto, encontrado por acaso em um canto da casa. Ninguém lembrava exatamente de onde veio, mas desde o momento em que Lucas tocou nas cordas pela primeira vez, algo mudou. No começo, eram apenas sons desajeitados. Depois, acordes. E então, melodias. Lucas passava horas sentado na cama, tentando repetir músicas que ouvia, errando, tentando de novo, até acertar. Era ali que ele se sentia completo. Era ali que ele se sentia ouvido. Às vezes, tocava imaginando que o pai estava escutando, que, ao abrir a porta, Ricardo sorriria, orgulhoso. Mas a porta quase nunca abria. Ainda assim, Lucas continuava. Porque, no fundo, ele acreditava que um dia seria diferente. Uma noite, ele decidiu tentar mais uma vez. Ricardo estava em casa, algo raro, sentado na sala, revisando exames no tablet. Lucas se aproximou devagar, com o violão nas mãos. Pai, posso te mostrar uma coisa? Ricardo suspirou, sem muita paciência. Rápido. Lucas, eu ainda tenho que terminar isso. O menino assentiu, sentindo o coração acelerar. Ele se sentou, ajeitou o violão e começou a tocar. No início, suas mãos tremiam um pouco, mas, à medida que a música fluía, ele se perdeu na melodia. Era suave, sincera, cheia de algo que ele não sabia explicar, algo que vinha de dentro. Quando terminou, levantou os olhos, esperando. Silêncio. Ricardo nem percebeu que a música havia acabado. Ainda estava olhando para a tela. Pai. Ele respondeu, distraído. Terminou. Lucas engoliu seco. Sim. Legal, filho. Depois você me mostra direito. Tá. Agora preciso trabalhar. E voltou para o tablet. Naquele momento, algo pequeno, quase invisível, se quebrou dentro de Lucas. Ele sorriu de leve, tentando parecer forte. Tá bom. E saiu. Naquela noite, ele não tocou mais. Mas, mesmo assim, no dia seguinte, ele acordou cedo novamente, porque Lucas era assim. Mesmo quando o mundo não respondia, ele continuava tentando. Dias depois, veio a última conversa, simples, curta, mas que ficaria marcada para sempre. Lucas estava na porta, como tantas outras vezes. Pai. Ricardo respondeu sem olhar fala. Filho. Houve um pequeno silêncio antes da pergunta. Quando você vai ter tempo para mim dessa vez? Ricardo parou, por um segundo. A pergunta pairou no ar. Mas, em vez de responder com o coração, ele respondeu com a pressa de sempre. A gente vê isso no fim de semana. Tá. Lucas assentiu.
Tá bom. Mas, pela primeira vez, ele não acreditou. Naquela mesma noite, tudo mudaria, e o tempo que ainda existia entre eles desapareceria antes que pudesse ser recuperado. A chuva começou de forma leve, quase tranquila, pequenas gotas deslizando pelas janelas, refletindo as luzes da cidade, como se tudo fosse apenas mais uma noite comum em São Paulo. Mas não era. Naquela noite, o destino já havia decidido. Lucas estava no banco de trás do carro, encostado no vidro, observando as ruas passarem rapidamente. O violão estava ao seu lado, protegido com cuidado, como se fosse algo precioso demais para ser deixado de qualquer jeito. Ele não falava nada, mas sua mente estava cheia. A conversa com o pai ainda ecoava dentro dele. A gente vê isso no fim de semana. Tá. Ele apertou os lábios levemente. Queria acreditar, sempre quis, mas, daquela vez, algo parecia diferente. O motorista, seu João, um homem de meia idade que trabalhava com a família há anos, olhou pelo retrovisor. Tá tudo bem aí atrás. Lucas. O menino forçou um pequeno sorriso. Tá sim, mas não estava. Ele olhou novamente para a janela. A chuva aumentava. As gotas agora batiam com mais força, criando um som constante, quase hipnótico. As luzes dos carros se misturavam, borradas pela água. Tudo parecia distante. Quer ligar o rádio? Perguntou seu João, tentando quebrar o silêncio. Lucas pensou por um momento. Pode ser. O rádio ligou com uma música suave, uma melodia que, de alguma forma, lembrava o que ele tentava tocar no violão. Ele fechou os olhos. Imaginou o pai ali, sentado ao lado dele, escutando, prestando atenção, sorrindo. Mas, quando abriu os olhos, era só o banco vazio. De repente, um trovão cortou o céu. A chuva ficou mais intensa. O carro diminuiu a velocidade. Essa chuva tá ficando forte demais, murmurou seu João, focado na estrada. As ruas estavam escorregadias. Os faróis refletiam no asfalto molhado, dificultando a visão. Lucas segurou o violão com mais força, como se aquilo lhe desse algum tipo de segurança. E então, aconteceu. Um som alto, brusco. Um caminhão surgiu na direção contrária, derrapando descontrolado. Seu João arregalou os olhos. Meu Deus, ele tentou virar o volante, tentou frear, tentou evitar som, mas não havia tempo. O impacto foi violento, um estrondo ensurdecedor. Vidros quebrando, metal se retorcendo, o mundo girando. E então, silêncio, luzes fortes, vozes distantes, passos apressados. Temos uma criança aqui. Pulso fraco. Preparem a sala de emergência. Rápido. O corpo de Lucas era levado em uma maca, completamente imóvel, coberto de sangue e chuva. Seus olhos fechados, sem reação, sem resposta. No hospital, o caos tomou conta. E, no meio dele, um homem chegou correndo. Doutor Ricardo Almeida, ainda de jaleco, ainda médico, mas, naquele momento, muito mais pai do que qualquer outra coisa. Onde ele está, sua voz saiu desesperada, algo que ninguém ali jamais tinha ouvido antes. Uma enfermeira se aproximou rapidamente. Doutor, seu filho, ele está sendo levado para a cirurgia agora. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Eu vou entrar. Doutor, o senhor não pode. Eu sou o pai dele, gritou, quebrando completamente a postura que sempre manteve. Silêncio. Ninguém ousou contestar. Dentro da sala de cirurgia, as luzes eram ainda mais fortes. O ambiente, frio, preciso, implacável. Lucas estava deitado, cercado por médicos. Pequeno, frágil, quase irreconhecível. Ricardo parou por um segundo.
Seu coração batia forte. Suas mãos tremiam. Aquilo nunca acontecia. Nunca. Mas agora era diferente. Era o filho dele. Estado crítico, disse um dos médicos. Trauma craniano grave. Precisamos agir rápido. Ricardo respirou fundo. Tentou se recompor. Tentou voltar a ser o médico, mas, por dentro, ele já estava quebrando. Vamos começar, disse, com a voz baixa, tentando manter o controle. Horas se passaram, longas, exaustivas. Cada segundo parecia uma eternidade, até que, finalmente, a cirurgia terminou. Mas não trouxe alívio, apenas mais medo. Um dos médicos se aproximou, retirando a máscara. Seu olhar dizia tudo antes mesmo das palavras. Conseguimos estabilizar, mas Ricardo sentiu o corpo travar. Mas ele entrou em coma. Silêncio. Um silêncio pesado, definitivo. Como se o mundo tivesse parado naquele exato instante. Ricardo não disse nada. Não conseguiu. Apenas olhou para o filho. Agora cercado por máquinas. Imóvel. Distante. Como se estivesse em um lugar onde ele não podia alcançar. Naquele momento, sem perceber, tudo mudou. O tempo deixou de seguir em frente. A vida ficou suspensa. E Lucas desapareceu em um silêncio que ninguém sabia se um dia teria fim. O tempo não parou, mas para Ricardo parecia que sim. Os dias deixaram de ter significado. Segunda, terça, domingo. Tudo era igual dentro daquele hospital. A única coisa que mudava eram os rostos ao redor, enfermeiros entrando e saindo, médicos trocando turnos, pacientes chegando e indo embora. Menos o Lucas. Ele permanecia exatamente no mesmo lugar, exatamente do mesmo jeito, imóvel, silencioso, preso em um mundo que ninguém conseguia alcançar. No primeiro mês, ainda havia esperança. Ricardo se agarrava a cada pequeno detalhe. Um exame levemente diferente. Uma resposta mínima. Uma possibilidade. O cérebro ainda está reagindo, ele dizia para si mesmo, repetindo como um mantra. Ele estudava cada relatório, revisava cada número, discutia com especialistas, recusava-se a aceitar qualquer conclusão negativa. Ainda não acabou, insistia. E ninguém tinha coragem de contradizê-lo. No segundo mês, a esperança começou a enfraquecer. As respostas eram sempre as mesmas. Frases técnicas, frias, distantes. O quadro permanece inalterado. Não há progresso significativo. Precisamos ser realistas. Realistas. Ricardo odiava aquela palavra, porque, para ele, realista significava desistir. E desistir não era uma opção. No terceiro mês, o cansaço começou a aparecer. Ele já não voltava mais para casa. Dormia em uma poltrona desconfortável ao lado da cama de Lucas. Comia qualquer coisa rápida. Mal fechava os olhos. Seu reflexo no espelho já não parecia o mesmo. Barba por fazer, olhos vermelhos. Um homem que, pouco a pouco, estava se perdendo. Mesmo assim, ele continuava. Todos os dias, ele falava com o filho. Eu estou aqui. Lucas, você precisa voltar. A gente ainda tem muita coisa para fazer. Mas nunca havia resposta. Nenhum movimento, nenhum som. Apenas o mesmo silêncio. Bip, bip, bip. No quarto mês, as visitas diminuíram. No começo, o hospital estava cheio. Amigos, colegas, pessoas oferecendo apoio, palavras de conforto. Mas, com o tempo, as pessoas seguiram suas vidas, como sempre fazem. As cadeiras vazias começaram a se acumular, e o silêncio ficou ainda mais pesado. No quinto mês, algo dentro de Ricardo começou a quebrar. Ele estava sentado ao lado de Lucas, segurando sua mão, como fazia todos os dias. Mas, daquela vez, ele não falou nada. Ficou apenas olhando, observando cada detalhe do rosto do filho, tentando encontrar qualquer sinal, qualquer prova de que ele ainda estava ali. Mas não havia nada.
Apenas uma presença física, vazia, distante. E, pela primeira vez, um pensamento surgiu, fraco, quase imperceptível. E se ele não voltar? Ricardo fechou os olhos imediatamente, como se pudesse apagar aquilo, mas não conseguiu, porque, no fundo, ele já sabia. No 6º mês, os médicos começaram a falar de forma diferente, mais direta, mais dura. Uma reunião foi marcada. Ricardo entrou na sala já sabendo o que ouviria, mas, ainda assim, não estava preparado. Doutor Ricardo, começou um dos especialistas. Com cuidado, nós precisamos conversar sobre o estado do Lucas. Ricardo cruzou os braços. Eu sei o estado dele. Sim, mas precisamos considerar a evolução. Silêncio. Não houve melhora neurológica em 6 meses, continuou o médico. Isso reduz drasticamente as chances de recuperação. Ricardo não respondeu. Seu olhar ficou fixo na mesa. Em casos assim, o médico hesitou. Precisamos pensar na qualidade de vida e nas decisões futuras. Ali estava a frase. Aquela mesma frase que ele já tinha dito tantas vezes para outras famílias. Agora, voltava para ele, como uma lâmina. Ricardo se levantou abruptamente. Eu não vou desistir do meu filho. Sua voz saiu firme, mas, por dentro, ele estava desmoronando. No 7º mês, o silêncio já não era apenas externo, era interno. Ricardo falava menos, dormia menos, sentia menos, como se estivesse se protegendo de algo que sabia que estava chegando. No 8º mês, ele quase não reconhecia mais o próprio filho. Não porque Lucas tivesse mudado, mas porque a ausência dele era grande demais. Era como estar diante de alguém que não estava mais ali, e aquilo doía mais do que qualquer outra coisa. No 9º mês, Ricardo entrou no quarto como fazia todos os dias. Mas algo estava diferente. Não no ambiente, não nos aparelhos, mas nele. Ele parou ao lado da cama. Olhou para Lucas por um longo tempo. Muito mais tempo do que o normal. Seus olhos estavam vazios, cansados, profundamente cansados. Ele se sentou devagar. Segurou a mão do filho, fria, sem resposta, e, dessa vez, ele não pediu que ele voltasse, apenas sussurrou. Eu não sei mais como te alcançar. O som da máquina continuava, imutável, indiferente. Bip, bip, bip. Ricardo abaixou a cabeça e, pela primeira vez em 9 meses, ele não viu mais esperança, apenas dor e uma decisão que estava cada vez mais próxima. Naquele hospital, onde o silêncio dominava quase tudo, havia alguém que não acreditava nele, alguém que não aceitava que aquele tipo de silêncio fosse o fim. O nome dela era Ana. Ana tinha apenas 10 anos. Pequena, magra, cabelos castanhos um pouco desalinhados, como se ninguém tivesse tempo de arrumá-los com cuidado. Seus olhos, porém, eram diferentes, grandes, profundos e cheios de algo que não combinava com a vida que ela levava. Esperança. Ana não tinha família. Ou melhor, não tinha mais. Seus pais morreram em um incêndio 2 anos antes. Uma noite que também começou comum e terminou levando tudo o que ela tinha. Desde então, ela vivia em um abrigo a poucas quadras do hospital. Um lugar simples, cheio de outras crianças com histórias parecidas. Cheio de barulho, às vezes. Mas, dentro de Ana, havia um silêncio próprio. Não o mesmo silêncio frio do quarto de Lucas. O dela era diferente. Era um silêncio que guardava memórias, saudade e uma necessidade profunda de se conectar com alguém. Talvez por isso, ela começou a ir ao hospital. No início, ninguém percebeu. Era apenas uma menina pequena, entrando discretamente, caminhando pelos corredores como se já conhecesse aquele lugar há muito tempo. E, de certa forma, conhecia.
Hospitais não eram estranhos para ela. Ela gostava de observar as pessoas, de ficar em silêncio perto delas. Às vezes, apenas sentava ao lado de algum paciente e ficava ali, sem pedir nada, sem falar muito. Mas, curiosamente, as pessoas pareciam melhorar quando ela estava por perto. Era algo difícil de explicar. Ela não fazia nada especial, não tinha treinamento, não tinha conhecimento médico, mas tinha algo que muitos adultos já haviam perdido: presença e coração. Um dia, enquanto caminhava pelo corredor, Ana parou. Algo chamou sua atenção. Uma porta entreaberta, luz fraca e silêncio. Diferente dos outros quartos. Mais profundo, mais pesado. Ela se aproximou devagar, espiou e viu Lucas, deitado, imóvel, cercado por máquinas. Mas não foi isso que a fez parar. Foi a sensação. Uma sensação estranha, como se aquele quarto estivesse esperando. Ana entrou, sem fazer barulho. Fechou a porta suavemente atrás de si e caminhou até a cama. Observou o menino por alguns segundos, longos segundos, como se estivesse tentando entender algo que ninguém mais conseguia ver. Então, ela falou, com uma voz baixa, suave: "Oi." Silêncio. Mas ela não se incomodou. "Eu sei que você pode me ouvir." Ela puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama. Aproximou-se um pouco mais. "Meu nome é Ana." Nenhuma resposta. "Claro, mas, ainda assim," ela continuou, "eu venho aqui às vezes, falar com as pessoas." Ela olhou para as mãos dele, imóveis, frias, sem vida aparente. Mas, para ela, não parecia o fim. "Nem todo mundo responde," disse, com um leve sorriso triste. "Mas eu acho que isso não quer dizer que eles não estão ouvindo." Ela ficou em silêncio por um momento. Depois inclinou a cabeça, como se estivesse ouvindo algo. "Você gosta de música, nada?" Mas Ana sorriu mesmo assim. "Eu acho que sim." Ela não sabia por quê, mas sentia. Era como uma intuição, uma conexão invisível. Ela olhou ao redor e percebeu o violão encostado em um canto do quarto, esquecido, coberto por uma fina camada de poeira. Ela se levantou devagar, pegou o violão com cuidado, voltou para cá a cadeira. "Eu não sei tocar muito bem," confessou, baixinho, "mas posso tentar." Ela ajeitou o instrumento no colo, passou os dedos pelas cordas. O som saiu simples, imperfeito, mas vivo. Ela começou a cantar, uma melodia suave, quase como uma canção de ninar, sem pressa, sem técnica perfeita, mas cheia de sentimento. Aquele quarto, pela primeira vez em meses, não estava completamente em silêncio. A música preencheu o espaço, leve, calma, diferente do som mecânico das máquinas. E, enquanto cantava, Ana segurou a mão de Lucas, sem medo, sem dúvida. "Você não está sozinho," sussurrou. E, naquele instante, algo quase imperceptível aconteceu, tão sutil, que ninguém estava lá para notar, exceto, talvez, o próprio Lucas. No dia seguinte, Ana voltou, como se aquilo já fosse parte da rotina dela. Ninguém a impediu, ninguém sequer percebeu. Em um hospital onde tudo era urgente, uma menina silenciosa, passando pelos corredores, era quase invisível. Mas não para aquele quarto. Assim que entrou, ela olhou direto para Lucas, como se estivesse continuando uma conversa que nunca terminou. "Oi, eu voltei." Ela fechou a porta com cuidado, aproximou-se da cama e, sem hesitar, segurou novamente a mão dele, ainda fria, ainda imóvel, mas, para Ana, não vazia. "Eu pensei em você ontem", disse, sentando-se. "Eu fico pensando, como deve ser aí dentro."
Ela olhou para o rosto dele, estudando cada detalhe. Deve ser meio escuro, né? Silêncio. Mas eu acho que você não está sozinho. Ela sorriu de leve. Porque agora eu estou aqui. E, mais uma vez, ela começou a cantar. Dessa vez, um pouco mais confiante. As notas ainda não eram perfeitas, mas havia algo ali. Algo que preenchia o espaço de uma forma diferente. Algo vivo. Os dias começaram a se repetir. E Ana sempre voltava. Todos os dias. Às vezes de manhã. Às vezes à tarde. Às vezes quando ninguém estava olhando. Ela conversava com Lucas como se ele fosse responder a qualquer momento. Contava sobre o abrigo. Sobre as outras crianças. Sobre coisas simples. Hoje eu ganhei um pão doce. Mas guardei metade para depois. Uma menina lá brigou comigo. Mas depois pediu desculpa. Eu sonhei com meus pais ontem. Ela falava sem pressa, sem expectativa, apenas compartilhava e sempre terminava do mesmo jeito, cantando, segurando a mão dele, como se estivesse ancorando ele ali, no mundo. E então, no quinto dia, algo aconteceu. Pequeno, quase invisível, mas real. Enquanto Ana cantava, o monitor cardíaco teve uma leve alteração. Bip, 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 bip. Um pouco mais rápido, por alguns segundos. Depois voltou ao normal. Ana parou, inclinou a cabeça. Você ouviu isso? Ela olhou para Lucas, os olhos brilhando. Foi você? Não foi claro. Ninguém mais estava ali para confirmar. Mas, para ela, não era coincidência. Ela apertou a mão dele com um pouco mais de força. Eu sabia. No dia seguinte, ela voltou ainda mais animada. Eu contei pra você ontem. Você lembra? Ela riu sozinha. Tá, talvez você não lembre ainda. E começou a cantar novamente. Dessa vez, prestando atenção em cada detalhe, cada respiração, cada som. E, novamente, o monitor reagiu. Mais uma pequena alteração. Breve, mas presente. Do lado de fora, uma enfermeira que passava pelo corredor olhou para dentro, franzindo a testa, estranho, mas seguiu andando, porque, para ela, era apenas uma variação normal. Para Ana, era um sinal e, para Lucas, talvez, era o começo de algo. Dias depois, Ricardo entrou no quarto como sempre fazia, mas parou. Algo estava diferente. Não visivelmente, mas no ambiente. Ele não soube explicar. Era como se o ar estivesse menos pesado, menos vazio. Ele se aproximou da cama, olhando para os monitores. Tudo parecia normal, mas, ainda assim, diferente. Ele se sentou, segurou a mão do filho e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que não sentia há meses. Uma leve inquietação, como se algo estivesse acontecendo fora do alcance dele. No dia seguinte, ele descobriu. A porta estava entreaberta e uma voz, suave, vinha de dentro. Ricardo franziu a testa, entrou devagar e viu uma menina, pequena, sentada ao lado da cama, segurando a mão de Lucas, cantando. Por um segundo, ele não reagiu, apenas observou, confuso, sem entender. Então sua expressão mudou. O que você está fazendo aqui? A voz saiu dura, automática. A menina se assustou. Parou imediatamente, olhou para ele, com os olhos arregalados, mas não soltou a mão de Lucas. Eu só... Esse quarto não é lugar para você, interrompeu ele, mais alto. Quem te deixou entrar aqui? Silêncio. Ana abaixou o olhar por um instante, mas, quando levantou novamente, havia algo firme ali, algo que Ricardo não esperava. Ele precisa de alguém.
A resposta veio simples, direta, sem medo. Ricardo ficou em silêncio por um segundo. Ele tem médicos, respondeu. Frio. Tem equipe. Tem tudo o que precisa. Ana balançou a cabeça devagar. Não. Ela apertou levemente a mão de Lucas. Ele precisa de alguém que fale com ele. Ricardo sentiu algo estranho ao ouvir aquilo. Irritação, misturada com algo que ele não queria reconhecer. Você não entende nada disso, disse, tentando manter o controle. Eu entendo, respondeu ela, suavemente. Eu já fiquei sozinha também. Aquelas palavras acertaram mais fundo do que deveriam. Ricardo não respondeu imediatamente. Apenas olhou para ela, depois para o filho, e, por um instante, algo dentro dele hesitou, mas ele afastou aquilo. Vá embora, disse, mais baixo dessa vez. Ana ficou parada por alguns segundos. Depois, se levantou devagar, mas, antes de sair, ela olhou para Lucas uma última vez e sussurrou: Eu volto amanhã. Ricardo ouviu, mas não disse nada. A porta se fechou e o silêncio voltou. Mas não era mais o mesmo silêncio. Por quê? Pela primeira vez em 9 meses, algo tinha começado a mudar, mesmo que ele ainda não estivesse pronto para aceitar. Na manhã seguinte, Ricardo não conseguiu se concentrar em nada. Os relatórios estavam abertos sobre a mesa. Exames, números, gráficos, tudo aquilo que, durante anos, fez sentido para ele. Mas agora, pareciam vazios, incompletos. Porque, pela primeira vez em muito tempo, algo não se encaixava na lógica. A imagem daquela menina não saía da sua cabeça. A forma como ela falava, a convicção e, principalmente, aquela frase: ele precisa de alguém que fale com ele. Ricardo fechou os olhos por um instante, irritado consigo mesmo. Isso não faz sentido, murmurou. Mas, no fundo, algo dizia que fazia. Ele se levantou, sem pensar muito, e caminhou direto para o quarto de Lucas. Quando abriu a porta, ela já estava lá, como se nunca tivesse ido embora. Ana estava sentada no mesmo lugar, segurando a mão de Lucas, falando baixinho, e hoje se eu trouxe uma música diferente. Ricardo ficou parado, observando. Dessa vez, ele não interrompeu. Ana percebeu a presença dele, mas não parou, apenas continuou, como se aquilo fosse mais importante do que qualquer outra coisa. E então, ela começou a cantar. Uma melodia simples, mais diferente, mais forte, mais presente. Ricardo, sem perceber, prendeu a respiração. Seus olhos se moveram lentamente para o monitor. Bip, bip, bip. Normal, estável, como sempre. Mas, à medida que a música avançava, algo aconteceu. Pequeno, mas impossível de ignorar. Bip, 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 bip. O ritmo acelerou, levemente. Ricardo franziu a testa, se aproximou, olhou mais de perto. Isso, sussurrou, confuso. Ana não parou de cantar, mas seus olhos estavam fixos em Lucas, como se ela estivesse esperando. E então, o dedo dele se moveu. Um movimento mínimo, quase imperceptível, mas real. Ricardo congelou. Seu corpo inteiro ficou imóvel. Não, murmurou, em choque. Ele se inclinou rapidamente. Lucas. Nenhuma resposta. Mas o monitor continuava alterado. Ana, com a voz ainda firme, cantava com mais intensidade agora, como se soubesse que aquele era o momento. Volta, sussurrou entre os versos. Você consegue. E então, uma lágrima, lenta, silenciosa, escorreu pelo rosto de Lucas. Ricardo sentiu o coração parar, literalmente. Lucas, sua voz saiu quebrada, desesperada.
cheia de algo que ele não sentia há meses. Esperança, real, viva. Ele segurou o rosto do filho com cuidado. Filho, você está me ouvindo? O monitor acelerou mais. Os sinais vitais mudaram. O quarto, antes silencioso, agora parecia pulsar. Ana continuava, cantando, sem parar, como se fosse a única coisa mantendo aquele momento vivo. E então, a mão de Lucas se moveu novamente. Dessa vez, mais clara, mais forte. Os dedos se contraíram, como se estivessem tentando segurar algo. Ou alguém. Ricardo não conseguiu mais se controlar. As lágrimas vieram, fortes, incontroláveis. Ele está voltando. Repetia, sem acreditar. Ele está voltando. A equipe médica entrou às pressas, chamados pelo barulho, pelos sinais, pelo impossível. O que está acontecendo aqui? Mas ninguém tinha uma resposta, porque aquilo não deveria estar acontecendo. Não depois de 9 meses, não sem explicação, não sem lógica, mas estava... Lucas respirou mais fundo. Seu peito se moveu de forma diferente. Seus olhos tremularam, como se lutassem para abrir. Ricardo segurou a mão dele com força. Eu estou aqui, disse, entre lágrimas. Eu nunca saí. Ana, lentamente, parou de cantar. O quarto ficou em silêncio novamente, mas, dessa vez, um silêncio cheio de vida. E então, com esforço, com dor, com tudo o que ainda restava nele, Lucas abriu os olhos. A luz o atingiu, confusa, forte. Mas ele conseguiu, e a primeira coisa que viu foi o pai. Pai. Sua voz saiu fraca, quase um sussurro, mas foi suficiente para quebrar tudo. Ricardo desabou. Eu estou aqui, filho. Eu estou aqui. E, naquele momento, depois de 9 meses de escuridão, o impossível tinha acabado de acontecer. O quarto estava cheio. Médicos, enfermeiros, equipamentos sendo ajustados rapidamente. Vozes sussurradas, olhares incrédulos. Mas, no meio de tudo aquilo, Ricardo só enxergava uma coisa. Lucas, acordado, frágil, confuso, mas vivo. Seus olhos ainda lutavam para focar. A respiração era irregular. O corpo parecia pesado demais para responder completamente. Mas ele estava ali, de volta. Calma, filho, Ricardo dizia, tentando conter as lágrimas. Você está seguro. Está tudo bem. Lucas piscou lentamente, tentando entender onde estava. Sua voz falhou. O que aconteceu? Ricardo não conseguiu responder imediatamente, porque não havia uma resposta simples. Como explicar 9 meses? Em poucas palavras. Você sofreu um acidente, disse, com cuidado, mas você voltou. Lucas permaneceu em silêncio por um momento. Seus olhos se moveram pelo quarto, até que pararam em Ana. Ela estava mais afastada agora, quieta, observando, como sempre fazia, sem chamar atenção, sem pedir nada. Lucas franziu levemente a testa, como se reconhecesse algo. Não o rosto, mas a sensação. Foi você, murmurou, com dificuldade. Ricardo virou imediatamente. O que Lucas olhava direto para Ana. A voz. Silêncio. Todos no quarto ficaram imóveis. Eu ouvia você. Continuou ele. Lentamente. Sempre. Ana não se moveu. Mas seus olhos se encheram de lágrimas. Quando estava escuro,
Lucas continuou quando eu não conseguia voltar. Você estava lá. Ricardo sentiu um arrepio percorrer todo o corpo. Cantando, disse Lucas, quase sorrindo. Nenhum médico disse nada, porque não havia explicação médica para aquilo. Nenhuma lógica, nenhum protocolo. Apenas algo que aconteceu e que ninguém ali poderia negar. Ricardo olhou para Ana. Dessa vez, de verdade. Não como alguém que entrou sem permissão, mas como alguém que fez o impossível. Ele se aproximou devagar, parou diante dela. Por um momento, não soube o que dizer. O homem que sempre teve respostas, agora estava em silêncio. Até que, finalmente, foi você, disse, com a voz baixa. Ana deu de ombros, de forma simples. Eu só falei com ele. Mas não era só. Nunca foi. Ricardo engoliu seco. Você trouxe meu filho de volta. Ana balançou a cabeça. Ele só precisava de um motivo para voltar. Aquela frase ficou profunda, definitiva. Ricardo olhou novamente para Lucas. Depois, para Ana. E, naquele momento, algo mudou dentro dele. Algo que meses de dor não tinham conseguido mudar. Ele respirou fundo. Você tem alguém? Ana hesitou por um segundo. Depois respondeu. Não. Simples assim, sem drama, sem explicação longa. Apenas verdade. Ricardo fechou os olhos por um instante. E, quando abriu, já havia tomado outra decisão. Não como médico, mas como pai. Então, sua voz falhou levemente. Você não vai mais ficar sozinha. Ana franziu a testa, confusa. Como assim, Ricardo? Ajoelhou-se à altura dela. Seus olhos agora estavam diferentes, mais humanos, mais vivos. Se você quiser, disse. Com cuidado, você pode ficar com a gente. Silêncio. Ana não respondeu imediatamente, porque, pela primeira vez em muito tempo, ela não sabia o que dizer. Sussurrou. Ricardo assentiu. Sim. Ele olhou rapidamente para Lucas, que observava tudo com um leve sorriso cansado. Acho que ele já gosta de você. Ana deixou escapar uma pequena risada, entre lágrimas. Eu também gosto dele. Ricardo sorriu e, naquele momento, algo se completou. Não de forma perfeita, não sem cicatrizes, mas real, muito real. Lucas fechou os olhos novamente, cansado, mas tranquilo. Dessa vez, não era o mesmo sono, não era o mesmo silêncio, porque agora ele sabia que não estava sozinho. E Ricardo aprendeu algo que nenhuma faculdade de medicina poderia ensinar. Nem tudo pode ser explicado, nem tudo pode ser controlado. E, às vezes, não é a ciência que salva alguém, mas uma voz, uma presença, um gesto simples de alguém que se recusou a desistir. E, naquele hospital, depois de 9 meses de escuridão, foi uma menina sem nada que trouxe tudo de volta.